Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando, falando para vocês um pouco sobre o trabalho desenvolvido no Ministério de Minas e Energias. Vou tentar ser breve aqui. Recentemente nós tivemos a aprovação da CNPE número 1 de 2026, onde o ministro trouxe algumas falas aqui, né? Que a energia eólica é uma aliada estratégica para a transição energética e o potencial brasileiro comprova essa relevância. Então, nós tivemos a publicação do potencial eólico offshore do Brasil, publicado, primeiro pelo Banco Mundial, de 1.200 gigawatts, também pelo roadmap da EPE, publicado em 2020, de 697, na costa brasileira, e também temos, atualmente, 59 processos no IBAMA com solicitação de licenciamento para eólico offshore. Então, isso mostra o potencial brasileiro. Também tivemos, acho que só o título não está aparecendo, se vocês puderem centralizar. Nós tivemos também a publicação do relatório do Banco Mundial dos cenários para eólico offshore no Brasil. Então, mostra aqui 3 cenários possíveis, né? Cenário base de 3%, 6% e 19%. Então, nesses cenários, eles apontam a quantidade de turbinas dessas possibilidades e também perspectivas da capacidade eólica até 2050, a quantidade de empregos locais. Então, vocês veem que é uma tecnologia que possibilita isso, além de ser renovável, de não ter emissões, ainda empregos locais criados e valor agregado também à cadeia nacional. Nós tivemos inúmeros estudos publicados, esses daqui são os primeiros e foram publicados pela EPE. Todos esses estudos eles podem ser acessados no site do GT, a gente tem compartilhado informações no site. Eu convido vocês a acompanharem o que vem sendo discutido. Os desafios para a regulamentação infralegal da 15.097 são o arcabouço regulatório, licenciamento ambiental, a compatibilidade com o planejamento espacial marinho, a identificação de áreas offshore, a oferta-demanda, infraestrutura de transmissão, financiamento e infraestrutura portuária. Então, a eólica offshore, assim como uma tecnologia da transição energética, vem para mudar a forma como algumas coisas vêm sendo feitas. E a principal característica é que a junção de vários desses atores para que ela possa acontecer, e com grandes desafios. Vocês conseguem arrumar o... Então, aqui tem uma linha do tempo com o que com o material que foi publicado, desde a trajetória do marco legal. Começamos ali em 2018. 2018, com a publicação técnica da EPE e do IBAMA. Então, tudo isso antecedeu o marco legal da eólica offshore, o que justifica a robustez que a lei trouxe. Como meu colega da Marinha apresentou, a gente teve também publicação de decreto, portaria, que não teve efeito, porque eles foram publicados concomitantemente à discussão da lei. Então, por fim, a lei veio em 2025 e a intenção é que todo esse material que já foi produzido seja incorporado na regulamentação infralegal da lei de eólicas offshore. Nós começamos a discussão do grupo de trabalho de eólica offshore em 2024, em junho de 2024 foi a primeira reunião, de maneira informal, mas mesmo assim já naquele momento com 21 instituições.
e realizamos inúmeros workshops, também o material, as apresentações do workshop, relato, também podem ser acessados na página do GT. E, por fim, em outubro de 2025, foi criado oficialmente o GT de Eólicas Offshore, com a adição da AGU e do representante dos estados. Então, é essa composição com 23 instituições que vocês podem ver do lado esquerdo. A vigência do GT é até agora 31 de agosto, e as principais entregas são resolução CNPE, que comunico aqui que nós conseguimos aprovar na semana passada, recentemente, o decreto regulamentar a lei, que está em discussão também com todo o GT, feito de uma forma inédita e inovadora, com a participação das instituições antes da proposta do GT. Então, dessa forma, a gente acredita que o documento ele vai ter representatividade dentro dessas instituições que são afetadas, e a gente vai conseguir um processo participativo e espero que mais rápido, mais fluido também. Outra entrega do GT é o relatório de políticas públicas e o fluxo da DIP, da Declaração de Interferência Prévia. Dentro do trabalho do GT, nós temos esses eixos norteadores das atividades desenvolvidas. O primeiro, que está alinhado com a entrega que o GT precisa fazer, é o arcabouço regulatório, que é o trabalho de todo o normativo infralegal necessário após a lei. Decreto, portaria e resoluções. O segundo é o planejamento e identificação de áreas. A aprovação e aplicação da metodologia de seleção de áreas e sinergia com dados do PEN. A intenção desse eixo do planejamento e identificação de áreas é a redução de riscos, que nada adianta a gente ofertar áreas ou possibilitar que os processos deem início se essas áreas ainda têm incertezas. A gente vê em alguns países alguns processos que não foram à frente por isso. Então, a nossa intenção com esse planejamento é essa, redução de riscos. Também temos estudos técnicos e relatórios, dentre eles de capacidade portuárias, engajamento de partes interessadas, modelos de comercialização de energia, mapeamento de sensibilidade socioambiental. E, por fim, o desenvolvimento do balcão único, que é o portal de gestão de áreas, onde todo o trâmite da oferta de áreas deve acontecer, a exemplo dos já previstos documentos anteriores que foram publicados, os procedimentos entre as instituições que vão estar envolvidas com a outorga, com a cessão de áreas e outorga, e a declaração de interferência prévia. A estrutura regulatória. Depois de publicada a Lei 15.097, nós tivemos a aprovação da CNPE número 1, de 1º de abril de 2026 agora, que ela já estava prevista, ela veio com a previsão legal, e ela consiste na definição de diretrizes estratégicas que nortearão a regulamentação. Então, nós já tivemos essa primeira entrega na semana passada. Agora, o nosso trabalho está sendo em cima do novo decreto, e a expectativa é trazer nesse novo decreto o que os outros regulamentos anteriores já traziam, que não tiveram efeito. E também a publicação de portaria do MME e interministeriais, caso necessário. Tópicos para regulamentação. Como eu já adiantei, é um assunto complexo. Os processos de tramitação, de coordenação entre as instituições, nós somos muitos, 23 instituições atualmente, processos de aprovação das áreas, diretrizes para licitação, participação governamental, bônus, compatibilidade de usos múltiplos, definições e critérios para definição locacional, estudos preliminares e obrigatórios, procedimentos e diretrizes. Então, esses são os tópicos que vão ser a previsão de regulamentação do decreto. Um pouco sobre a diretriz, a resolução de diretrizes para eólica offshore, o que constou nela,
a previsão de definição locacional prévia de prismas, aplicável para oferta permanente e planejada também, solicitação de declaração de interferência prévia, com taxas aplicáveis e prazos para análise e resposta, procedimento de apresentação e sugestão de prismas, detalhando as etapas e competências, sanções e penalidades aplicáveis, requisitos obrigatórios dos interessados, parâmetros para a promoção da indústria nacional. Então, esse aqui é um detalhamento maior do que veio das diretrizes. Eu vou passar esse daqui, porque ele é um pouco denso e meu tempo já está acabando, mas a apresentação vai ficar disponível. Então, mais um ponto sobre a resolução de diretrizes é sobre a definição inicial do afastamento de 12 milhas. Esse tema é um tema caro, principalmente para o Ministério do Meio Ambiente e também para a Marinha, por conta do PEN, que é onde as atividades acontecem. Então, na resolução de diretrizes consta que isso deve ser observado e com possibilidade desse afastamento com base em estudos técnicos específicos. E também, claro, assim como já determinado por lei, seguindo as diretrizes do Planejamento Espacial Marinho. A condução desses estudos técnicos vai ser feita pela EPE, pela Empresa de Pesquisa Energética, com o apoio do GT de Eólicas Offshore para a elaboração das análises. Avaliação do parâmetro locacional por critérios técnicos, econômicos, ambientais e sociais. O objetivo de permitir maior flexibilidade regulatória e busca por um debate mais fluido no âmbito do decreto em elaboração. Esse aqui é um pouco da competência das instituições que foi discriminada na resolução de diretrizes, que é a do CNPE, poderá definir áreas prioritárias do MME, forma de apuração de pagamentos e sanções, critérios e requisitos para habilitação, forma de cálculo das participações governamentais. Para o Ministério da Indústria e Comércio, propor ao CNPE parâmetros para a promoção da indústria. E para o GT, minuta de decreto e fluxo de processo. Bom, esses daqui foram os principais marcos já entregues, que foi o início, a CNPE com o início da criação do GT, de 2024, a publicação da lei em 2025, a resolução... em 2024 aconteceu o início das atividades, em 2025 foi a publicação da resolução que cria oficialmente o GT. A abertura da consulta pública em 2025, da metodologia de seleção de áreas, e a resolução CNPE número 1, que foi publicada. Isso aqui veio repetido. Próximos passos. Início da aplicação da metodologia de seleção de áreas. Nós esperamos, em breve, agora, publicar o resultado da consulta pública. Decreto concluído e workshop realizado. Mapeamento de sensibilidade social em execução. É um dos estudos que está sendo desenvolvido no âmbito do GT. Relatório com fluxo de competências da DIP, normativos da ANEEL, portal único de gestão de áreas offshore, portaria de diretrizes para leilão publicada e áreas de interesse identificadas. Muito obrigado, a doutora Natália Hoffmann, coordenadora geral do Departamento de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia. Eu agradeço, tem algumas perguntas que eu vou deixar para o final também, mas eu aproveito para anunciar a presença também do senador Jaime Campos aqui conosco, o senador Marcos Rogério, que é o presidente da comissão, obrigado pela presença. Relembrando, os senadores, a qualquer momento quiser falar, por favor, senador Jaime Bagatoni.